foi? O Ananias Park. Ananias Park. Agora, desculpa, trouxe um presente, né, de grego, porque ganhou o jogo. Ganhou, exato. Eu não Ganhou vou o comentar jogo. nada sobre a Arena do Palmeiras, mas... Mas então, eu tinha 17 anos e meio quando eu decidi que eu queria tentar me transformar num atleta olímpico. Então eu nasci lá em Recife, a gente frequentava um clube, que era perto da minha casa, do lado da minha casa, e muita gente ia. E o clube lá tinha um time de natação muito forte. E a gente tinha lá um atleta que tinha ido para a Olimpíada de Munique em 72. Caramba, que legal. Então esse cara virou o ídolo de todos os moleques, né? Era um clube que tinha basquete também, mas todo mundo só queria nadar. Então o titio também queria nadar, começou a nadar. Eu nadei competitivamente dos 10 até os 12, mais ou menos, né? Na nossa família, nós somos em 4. 2 meninas e 2 meninos. O meu pai era um árbitro internacional de basquete da FIBA. Então ele ia, todo julho, para os campeonatos brasileiros de basquete. As 2 meninas ficavam com a minha mãe e os 2 meninos iam com ele. E no começo, obviamente, nem eu nem meu irmão, a gente não estava nem aí para basquete. A gente só queria saber de nadar. Até em 1968 eu fui num campeonato brasileiro juvenil em Belo Horizonte, em Minas. E eu nunca esqueço. Tinha um jogador que foi muito tempo da seleção brasileira de basquete, vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar. Chamado José Geraldo de Castro. Eu não... Ninguém lembra. Alto, 2,3 metros, mais ou menos, magrão. Foi o tipo mais elegante em 2 pernas que eu vi jogar qualquer esporte. José Geraldo de Castro. Depois vocês dão um Google nele. Jogou Olimpíada, jogou Mundial, etc. Mas ele estava no juvenil. E eu vi esse cara jogar e eu me apaixonei completamente pelo jogo. É lá de Recife da também? forma como ele jogava. Não, em Minas. Em Minas, desculpa. Isso quando eu tinha 12, 13 anos. Entendeu? E voltei, falei pro meu pai, eu não quero nadar mais. Chega. Eu quero jogar basquete. Entendeu? E ele, outra coisa interessante, usava o número 14. Tá. E o número 14 foi minha camiseta, o número de camiseta, até 1900 e... Não, até 875, 77. 77. Por quê? Tinha um outro cara que jogava com a Que 14. usava né? 14. Não, mas nessa época, não era ele? quando eu cheguei, não tinha. Tá. Eu fiquei 2 anos Aqui, com a 14. o Naliato, vê se consegue pegar aqui. Eu fiquei 2 anos com a 14. Quando foi em 77, Era essa elegância aqui, o Agra? diretor do clube é esse aí mesmo. E sabe o que eu descobri aqui? Que é nosso principal público, a gente São José dos Campos, tá vendo? Aí. Ele mora em São José, o Zé Nossos Geraldo, até amigos hoje. joseenses. Cara, mas jogava demais. Aí, o que aconteceu? 2 anos você usou a 14. O diretor do Sírio, que foi quem me trouxe, um dia ele me chamava, meu nome é Eduardo, ele me chamava de Duda. Falou assim, Duda, depois do treino hoje eu queria comer uma pizza no Camelo com você. Eu adorava comer pizza no Camelo. Aí eu falei, eu e ele sozinho, a gente sempre ia com a família dele, porque os caras viraram família pra mim. Né, a família dele. No começo eu era novinho, eles não me deixaram morar sozinho ou com os outros caras mais velhos. Eu morei na casa deles. Era para ser 4 meses, até eu completar 18. Acabou virando 2 anos. Eu morei 2 anos com os caras. Os caras viraram família, né? A família do Rui. Mas ele me chamou sozinho para ir comer pizza. Eu falei, sozinho? Nunca fui. Eu sempre ia com a família de domingo e tal. Aí eu achei estranho, para começar. Vamos lá, comer uma pizza, conversamos lorota. Falei, tem alguma coisa aí que ele tem alguma Só surpresa. papo furado. Daqui a pouco ele falou assim, olha, eu vou precisar da sua camisa 14. Eu falei, pô, doutor Rui, tô aqui há 2 anos com a 14, por que eu tenho que dar a minha camisa 14? Ele falou, não, porque esse jogador que vem aí, se não tiver a 14, ele não joga. Eu também, então... Também não joga. Snob. Avisa lá que eu não vou Desde jogar, não. aquela época. Desde aquela época. Avisa lá que eu não vou Desde jogar, não. aquela Avisa lá época. que eu não vou jogar, não. Aí ele falou, né, ó, é o Oscar e tal, vai ter que ceder. Aí você pode ver que no time do Sírio, nos próximos 3 anos, no Campeonato do Mundo, ele usa a 14. E eu escolhi a 10. Então, quando você, um dia, se forem visitar o Sírio, por exemplo, o ginásio lá, que é bacana e tal, tem, né, a listagem dos jogadores e os números, né, os nomes. A minha é a 10. Não fiquei com a 14 mais, não. Ah, mas 10 é mais legal. Aí
daí pra frente, eu usei. Cheguei no Corinthians, alguém usava 14 também, era um Zezinho, um grande amigo meu, que também foi da seleção brasileira e jogava com a 14. Eu não quis falar, ô Zé, dá a 14 aí, entendeu? Fazer que nem... Não dá, né? Que nem fizeram com você, né? Aí lá no Corinthians eu joguei com a 10. No Palmeiras, quando eu cheguei, que foi o ano olímpico, 8-4, eu joguei com a 14. Usou 14 no Palmeiras. No Pirelli, joguei na Pirelli de Santo André, joguei com a 14. Nossa, o Pirelli tinha time de tudo. Lá nos Estados Unidos, não tinha 14, eu joguei com a 34. 34? Uns 4 anos. É que aqui no Brasil, nessa época, tinha regra que não não eram todos os né? números, não né? podia Podia número número da FIBA, né? Era de 4 a 15. 4 a 15, só, isso mesmo. né? Assim, desculpa, você escolheu a 14 por alguma... Por causa do Zé Geraldo. Zé Geraldo Zé mesmo. Quando eu fui no 14. Campeonato Brasileiro Entendi. Juvenil em 68, que eu vi ele jogar, como eu falei pra vocês, até hoje tem muito jogador, né? Elegante de futebol, Falcão, aquele alemão, bacana e tal, Paraná. Mas o Zé Geraldo foi eu costumo falar, isso é feio, né? Mas foi a coisa mais elegante que eu já vi jogando algum esporte com a camisa 14. E por isso que eu escolhi a 14. Eu só perguntei porque, coincidentemente, na mesma época, é a mesma época que o Cruyff tá com a 14 e faz sucesso O no Cruyff jogava futebol com a e tudo 14. mais. Então era a mesma começo dos anos 70. E tem Mas- algum motivo do Oscar usar a 14? Você Oi? sabe? Qual que é o motivo do Oscar usar a 14? Você Não sabe? sei. Ele Porque o Agro usava. Ele Quis ele- roubar. ele Ele chegou lá e falou assim, eu ele- quero a ele- camisa do Eu Agro. quero a Ele camisa usar do outro melhor número. do time. ele Quem que é o copiou. melhor? Eu vou roubar esse Vou roubar e número. Roubar pronto. o posto de Então, melhor Oscar, do time, realmente a eu não camisa sei dele. por quê. A 14 dele. Mas o meu tem muito a ver com isso, né? Com o Zé Geraldo. Legal. E como que foi ser campeão do mundo? Ah, cara. Esse time, essa coisa do dirigente, né? Então, existia, né? Que ele faleceu, infelizmente, que acabou virando pai, família. Até hoje, por exemplo, só uma irmã dos 3 filhos que ele tinha está viva. A gente convive como se fosse família, até hoje. E nós estamos falando de 7 e meia, né? 7 e 7. Então, esse cara, o Rui, ele era um advogado, né? E ele adorava o clube, adorava basquete, né? E ele falou, vou fazer um time de basquete aqui que vai ganhar. E ele começou a se organizar. Cara, na época você pegar, né? Marquinhos, Nossa. titular da seleção brasileira. Todo campeonato que ia ficava na seleção dos 5 melhores. Trouxe o Oscar. O Marcel já estava lá quando esses dois chegaram. Você também já estava lá? Ele veio logo depois. Depois ele trouxe um dirigente do COB, foi dirigente do Flamengo, do basquete muito tempo, o Marcelo Vido. Era um cara excepcional, um engenheiro, e era um puta jogador, jogou 2 Olimpíadas também, etc, etc. Trouxe o Marcelo Vido. Então ele montou, tinha o Sayane, lembra? Sayane? Montou um time pra ganhar, O né? apelido era Zé Galinha. Então aqui no Brasil, na América do Sul e na América Latina, a gente ganhou tudo. E nós fomos em 2 mundiais. Um em 78, que nós fomos 3º lugar, medalha de bronze. E aí aconteceu 7-9. Né? Então ele fez um time para ser campeão do mundo. E ele tinha o dom, né? Era o Cláudio Mortari, o técnico, né? Então, você imagina. Bonzinho, tranquilo. Você imagina, não, mas você imagina. Gritava pouco. Você imagina esses 3 craques para conviver junto, para dividir bola, entendeu? Então Mas- tem que dar o mérito pro Cláudio, muito, porque ele soube administrar isso aí também, né? Então ele cuidava disso aí, desses caras, dessas confusões que davam de vez em quando, né? Que a gente testemunhava, e a gente, por exemplo, que ficava lá, né? A gente não podia escolher muito lado também, né? Então, por exemplo, você num grupo de 10 pessoas, você vai ter algumas pessoas que você tem mais afinidade, que você gosta mais, ou outro que você... Que você Mas- dividia mas quarto, na o concentração. ideal é que você respeite todo mundo. Isso foi um segredo desse time aí. Porque, por exemplo, nem todo mundo se dava muito bem com fulano, ou com Beltrano, ou com Cicrano, mas os caras faziam assim. Isso aí o Cláudio, ele comandava muito bem. Mesmo com aqueles gritos, aqueles esporros, entendeu? Então comigo, por exemplo, que depois nos tornamos muito bons amigos, depois que a gente ficou homem, né, maduro, né? Na Sim. época eu era um moleque. E eu sempre fui uma pessoa que eu era muito competitivo, sabe? Eu sobrevivi muito no esporte
por causa da competitividade. Eu, por exemplo, não tinha o mesmo talento técnico de basquete desse time. Não tinha, eu tenho que ser sincero. Então eu sempre fui sexto homem. Quando machucava alguém, eu jogava. Quando, às vezes, o Marcelo Vitor chegou, era sétimo, a gente trocava. Mas ele tem esse mérito também, o Cláudio. Ele punha todo mundo para jogar. Entendeu? Ele pegava no pé, mas ele punha todo mundo para jogar. Então é uma coisa que eu sempre vou ser agradecido a ele, entendeu? Agora, eu me cansei, porque você perguntou da carreira, né? Começou assim. Aí eu vim para cá, me estabeleci aqui, porque eu cheguei em 75, saindo da seleção juvenil. Eu era reserva no Sírio. Mas em 76 eu estava na seleção adulta. Mesmo sendo reserva. Mesmo sendo reserva. Não, esse tempo todo, eu vou só falar para vocês. De 75 até 79, até 79 não, até 80, eu nunca fui titular na vida. Então quando eu vou nesses camps, nessas clínicas, que eu vou conversar com a molecada, eu falo para eles, olha, quando o seu pai, a sua mãe, o seu técnico, falar que você tem que ser o melhor de todos... É mentira. Você não acredita, cara. Entendeu? Porque eu joguei esse tempo todo na seleção brasileira. Eu tenho uma medalha, a última medalha em campeonatos mundiais de seleções, em 78 nas Filipinas, eu tenho essa medalha em casa. Você entendeu? Então, aquele sonho da Olimpíada que eu tinha, que em 80 eu fui embora. Então, 79, acabou o campeonato mundial, eu fiquei mais um pouquinho e fui embora para os Estados Unidos. É isso que eu te perguntar. Então, eu quero que você contasse essa história agora pra gente. O Larry Williams, que era o americano que jogava no Sírio, que até hoje eu considero um dos melhores americanos que já jogaram no Brasil, ele se tornou muito meu amigo. Ele era casado com uma moça holandesa, a Elsie, que está casado até hoje. Nós estamos falando de 76. Ele tem uma filha que nasceu aqui no Brasil e uma filha que nasceu lá. A gente fala, agora com esse negócio aí dos dinossauros, poder falar com todo mundo qualquer hora, a gente fala toda semana praticamente, entendeu? Fala bastante. E eu adoro ele. Ele me falou assim pra mim, eu ficava pé da vida, porque como eu tô te falando, eu era muito competitivo. Então se eu não jogava na final contra a Iugoslávia, ou jogava 2 minutos, eu ficava pé da vida. Ah, com Falava, certeza. como é que o cara não me põe? Né? Então